bom dia, sétimo ano, meus queridos e maravilhosos alunos. Que saudade de vocês! Não vejo a hora dessa pandemia acabar, encontrar com todos lá no nosso colégio. Galerinha, hoje em nossa aula, vamos na apostila número 2, ok? Lá no capítulo número 4, apostila número 2, na disciplina de Geografia, capítulo número 4. Galerinha, já falamos um pouquinho da urbanização, da população, e agora vamos entender essa urbanização que acontece desde a humanidade, né? Desde o início da humanidade. Lembrando que a humanidade surgiu nos campos, né? Vamos lembrar da pré-história, na cultivação, na criação, na ligação com a área agrícola, o desenvolvimento da pecuária, né? Na criação de animais. No entanto, algumas populações também foram se aglomerando e fundindo aí e fundando núcleos de povos urbanos, que aos poucos tornaram-se vilas e na sequência cidades, tá bom? Então vamos entender um pouquinho desses conceitos. O professor já falou e vamos rever aqui os conceitos básicos da urbanização. É o crescimento urbano que vai gerar uma taxa de crescimento populacional, que é a urbanização, e junto com esse crescimento, o êxodo rural e a junção da conurbação, tá? É a junção de duas cidades. Aqui tem um mapinha mostrando, o professor já falou com vocês, referente a este conteúdo, né? Que toda urbanização tem a sua taxa de crescimento populacional, o crescimento urbano, tá? É quando acontece o crescimento dentro de uma cidade e acaba gerando vilas, cidades e bairros com o povo da zona rural. É quando as pessoas da zona rural migram, deixando o campo em direção às cidades, buscando condições melhores de vida, como emprego, oportunidade em moradia, né? A urbanização em si, tá bom? E a urbanização tem o seu conceito urbano, que é a expansão das áreas de uma cidade, tá bom? Toda cidade tem o seu crescimento urbano. E essa formação desse crescimento urbano vai gerar uma urbanização. E toda urbanização gera uma taxa de crescimento da população. Tá? Depois que entendemos o que é um crescimento urbano, o que é a urbanização, que é a taxa de crescimento da população dentro da cidade, são pessoas que migram do campo para a cidade em busca de uma vida melhor, temos também a conurbação. O que é conurbação? Deixa eu pegar aqui um lápis, sem pressa. O lápis. Lápis não, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá para riscar. Aqui. Conurbação. Vamos entender essa palavrinha difícil aqui. Opa, conurbação. É o encontro de duas cidades, tá? Em consequência, a sua expansão horizontal. Ok? Lembre-se dessa palavra que crescimento horizontal, expansão horizontal. É o caso de São Paulo, né? Podemos observar a nossa cidade de São Paulo aqui. E em torno existem cidades, como Guarulhos, Poá, Vasconcelos, Suzano. São cidades que fazem junção a outra cidade. Ó, aqui, Franco da Rocha, cadê Cajamar? Olha Cajamar aqui, que legal, Cajamar. Franco da Rocha. Santana do Parnaíba, que legal, né? Temos a junção aí de municípios, de cidades interligadas. Certo, galerinha? E essa conurbação, que é a junção de uma cidade em expansão horizontal, é o caso de São Paulo e a região do Grande ABC. Por exemplo, você está em São Paulo e está indo sentido ao Grande ABC, tá? Que pega ali a área de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema. É uma área que existe um centro urbano ligado ao outro, não existe uma zona rural entre elas. Então a conurbação não permite que exista uma área rural entre essas duas cidades. Então aí já vira uma conurbação, que é a junção. Um bom exemplo, que eu acho que todo mundo aqui já passou por ali, já observou, Cajamar e Santana do Parnaíba. Existe uma divisão ali, né? Uma fronteira imaginária
E nessa fronteira imaginária existe uma urbanização, uma cidade interligada à outra. Não existe um meio rural entre essas duas cidades. Então, conurbação é o encontro de duas cidades, tá? Na sua expansão horizontal. Ok? Aqui embaixo vamos falar da região metropolitana. O que é uma região metropolitana, professor? Opa, meus queridos e maravilhosos alunos, vamos entender agora. Deixa eu pegar aqui o meu pincelzinho. Região metropolitana é um conjunto de municípios, que são municípios, são cidades, tá? Interligados através de uma socioeconomicamente falando, né? Uma sociedade econômica juntas, tá? Lembrando aqui, lembra de cortar a palavrinha que o professor falou? Sócio, economicamente. O que é economicamente? É onde a sociedade trabalha junto com a economia, tá bom? Então a sociedade ela se desenvolve economicamente falando, uma junção entre essas duas cidades. Por exemplo, de repente eu tenho um mercado aqui no meio que pega essas duas regiões. E essas duas áreas agregam funcionários dos dois municípios. Por exemplo, não temos um mercado Sondas aqui, próximo à nossa escola? E de repente eu moro em Santana do Parnaíba. Eu venho de outra cidade comprar algo no Sondas. Eu moro lá em Santana do Parnaíba. Basicamente eu estou praticando em outra sociedade, que é Cajamar, a economia. Né? Eu estou economicamente falando, gastando dentro de uma outra cidade interligada. Né? E também há uma cidade central, como serviços públicos, infraestrutura comum, então são interligadas através de censos próximos, tá? Por exemplo, um hospital, de repente você está em Cajamar e utiliza, né, a infraestrutura de outra cidade. Isso acontece em regiões metropolitanas, tá? Em Cajamar, nem tanto em Santana do Parnaíba. Eu só dei um exemplo para vocês terem a dimensão, mas vamos dar um bom exemplo aqui, ó, no nosso mapinha, numa cidade metropolitana. Toda cidade está dentro de uma região, correto? Legal, né? Região metropolitana. Vamos deixar de falar de cidade. Esquece lá Cajamar. Esquece também Santana do Parnaíba. Vamos falar da região de São Paulo, tá? Por exemplo, temos São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade, tá? Dentro da cidade de São Paulo temos outras cidades metropolitanas que estão interligadas, que fazem fronteira dentro do estado. Estão observando? Dentro do estado temos uma interligação aí, tá? São cidades que utilizam a infraestrutura, as rodovias, né? A estrutura comercial também, a estrutura socioeconômica daquela região. Por exemplo, eu moro aqui em Osasco. Eu estou pertinho de São Paulo, eu vou até o Poupa Tempo mais próximo ali na cidade de São Paulo. De repente, o Poupa Tempo aqui dentro de São Paulo é mais perto do que lá em Osasco. De repente, é bem no finalzinho aqui de Osasco. E eu estou aqui, deixa eu apagar para ficar mais prática a explicação. Vamos dar um exemplo. Deixa eu pegar aqui, vamos ver se vai funcionar agora, né? Vai, aqui. Eu estou aqui em Osasco. Moro aqui. E de repente tem um Poupa Tempo aqui. Mas o Poupa Tempo dentro da minha cidade está lá próximo a Taboão da Serra. Então é mais fácil eu vir até São Paulo do que andar dentro do meu próprio município para chegar no Poupa Tempo. Olha que legal, estou utilizando uma estrutura, né? Uma unidade pública de serviço público dentro de uma infraestrutura de outro município. Deu para entender? Então, quando falamos em região metropolitana, falamos da conjunção de um município integrado com o socioeconômico, né, socioeconomicamente falando, com recursos de outro município. Ok? Show! Entenderam? Agora vamos entender metrópoles. O que é
metrópoles, galerinha. Espera aí. Adicionar o desenho. Devagarinho a gente chega lá. Metrópolis. Ou metrópole. É a cidade principal de uma área de atuação mais importante, tá? É aquela que exerce influência econômica, funcional. Por exemplo, São Paulo é sim uma grande metrópolis, né? Ela gera um grande fator econômico, né? No nosso país. Olha, dá para escrever, ó. País. Ups. Né? Dá para escrever, mas o professor ainda vai aprender ainda. Difícil. Então, galerinha, diferente de uma região metropolitana, a metrópole é a cidade satélite, né? É uma cidade que tem uma grande influência econômica, funcional e social em âmbito nacional. Tá? Por exemplo, São Paulo é uma referência econômica, né? Uma influência populacional referente aos outros estados e fornece aí suporte a outras regiões, tá? Megalópolis. Opa, megalópolis. O que é uma megalópolis? Lembra da palavra conurbação? É a conurbação de duas ou mais regiões metropolitanas. Tá? É quando interliga duas cidades. Por exemplo, São Paulo. Se tivesse aqui, de repente, o Rio de Janeiro interligado, o Rio, opa, seria, né, uma boa interligação, seria a junção de duas cidades, mas não existe. Tá? Então, o que acontece? Isso acontece em países desenvolvidos, tá? De duas regiões metropolitanas. Por exemplo, havendo 5 no mundo, tá? Havendo 5 dessas cidades megalópolis pelo mundo, tá bom? 3 nos Estados Unidos. Pode observar aqui que são a junção, né? Dessas 3. Ó que legal. São 3 nos Estados Unidos. E temos também uma no Japão e uma na Alemanha. Então, essas megalópolis são junção de duas grandes metrópoles. Tá? Quando se junta duas metrópoles, geram uma megalópolis. Lembrando que uma metrópole tem, tá, no mínimo 1 milhão de habitantes. Ok? Certo, galerinha? E megacidades. O que são megacidades? Megacidades são áreas urbanas com mais de 10 milhões de habitantes. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui, né? Megacidades. Por exemplo, São Paulo. Olha aqui. São Paulo. Vamos pegar aqui no mapinha. Ó, 7º. Temos aproximadamente 22 milhões. É isso? Vamos ver aqui em cima em milhões. Temos aproximadamente 22 milhões de habitantes no Brasil. Então, é sim uma megacidade. São Paulo é uma megacidade, diferente de uma megalópolis, que a junção é a conurbação, tá? É a junção. Metrópolis é a cidade principal economicamente falando. E região metropolitana é a associação de cidades ou de regiões que fazem interligação, tá? Então, o processo de urbanização tem características como essas citadas aqui em cima que o professor falou. Ok? Deu para entender? Show! Deixa eu apagar. E aqui vocês podem visualizar as 30 maiores aglomerações urbanas em 2020. Esse é um dado, tá, específico do IBGE
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que dá essa dimensão, né, esse controle do nível populacional. Isso aconteceu em 2020, nos dá a percepção de aglomeração em países. Mas aqui temos as cidades mais povoadas de cada país. Olha o Rio de Janeiro, a 20ª com 13 milhões de habitantes, ou mais de 13 milhões de habitantes. Então ela é considerada uma mega cidade, porque ela tem mais de 10 milhões. Ok? Ó, todas são mega cidades. Ok? As cidades mais aglomeradas, tá? É Tóquio, Nova Delhi na Índia, Xangai na China. Não são os países mais populosos, tá? Os países mais populosos é China e Índia, mas aglomeração dentro de uma área territorial em um país, tá bom? Ok? Show? Tranquilo. O processo de urbanização, isso aqui é muito importante, galerinha, entender o processo de urbanização do nosso território. Como isso acontece? No Brasil, lá em... Deixa eu zerar aqui, peraí, apagar. Lembra do vídeo que o professor passou, aquela explicativa lá, tal, bonitinho que o professor passou para vocês? Lembrando que lá no Brasil, em 1960, o percentual da nossa população urbana era de 44%. Em 1980, subiu muito para 67,5%. Em seguida, em 2001, mais próximo da gente aqui, para 81%. Tá? Em 2010, mais à frente, 84,3%. Olha o nível populacional, a porcentagem populacional urbana crescendo. E tudo isso tem fatores, né? Essa margem de crescimento lá de 1960 até 2010 tem influência de crescimento, né? E quais são essas influências? Principalmente isso aqui, galerinha. Deixa eu pegar aqui o nosso... A influência da industrialização, tá? Isso trouxe aquela grande migração de pessoas do Nordeste, né? As melhores condições de vida estão aqui dentro dessa região Sudeste também, tá? Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, são áreas de desenvolvimento de setores primários, tá? É onde que acontece boa parte dos empregos, é onde que acontece o movimento da economia brasileira. Tem as áreas de campos também, principalmente o Centro-Oeste, que tem a grande produção bovina e suína do nosso Brasil. Também a área de soja, trigo, está lá. Mas a dimensão populacional é pequena, né? Então o que acontece? A influência do crescimento da população brasileira acontece através da industrialização, quando as pessoas buscam condições de vida melhores, principalmente, né, vocês viram lá com a colonização do Brasil, lá com o professor de história, com a chegada dos portugueses, depois espanhóis, depois também vieram os holandeses, depois boa parte dos japoneses também, e teve essa junção de cultura. E influenciou também a rotatividade industrial, a movimentação da economia, porque começou a agregar um alto nível de pessoas, gerando consumo e as condições de vida começou a aumentar porque as pessoas começaram a ganhar dinheiro, correto? E as oportunidades na cidade são bem maiores do que no campo, como emprego, melhoria nos salários, assistência médica, muito mais acessível, escolaridade, né, o ensino melhora bastante dentro dos centros urbanos. Aí teve os fatores negativos, que geraram problemáticas socioeconômicas no setor primário da economia. Tá? Então, o que facilitou aqui? O investimento nas áreas povoadas da industrialização e aproveitando a problemática socioeconômica do setor primário econômico, que é a agricultura e pecuária. Então o Brasil teve essas duas junções aí, tá bom?
Outro crescimento dentro das regiões, principalmente região sudeste do Brasil, aconteceu através dos fenômenos naturais também. A seca, geada, inundações, que obrigaram populações rurais a deixarem o campo, migrando para as grandes cidades. Tá bom? Grande parte da população brasileira está concentrada em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. São as grandes regiões metropolitanas que eu citei lá, tá? Do nosso país, destacando-se a Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, né? E outras ligadas às capitais. Lembra que eu falei que existe uma conurbação, que é a junção? Quando eu falo em conurbação, galerinha, não pense em outra coisa. Junção de cidades, tá bom? Principalmente lá no sul do Brasil acontece bastante. Lembrando que o sul é formado por 3 estados, né? Vai ficar a dica aí para depois vocês pesquisarem qual que é. Deixa eu descartar isso aqui. E também lá, deixa eu pegar aqui. Opa, não precisa. Deixa eu ver. Não, não vai precisar. Deixa eu só pegar aqui para finalizar essa parte. Lembrando que os anos de 1973 e 74, o governo federal brasileiro também definiu as regiões metropolitanas como uma forma de tentar resolver uma ação conjunta dos municípios que foram essas áreas. Tá? Os problemas decorrentes do fenômeno inchaço urbano, o nome dado naquela época, do crescimento populacional, as regiões metropolitanas passaram a ser definidas como um conjunto de municípios juntos, né? Contíguos, integrados, socioeconomicamente, uma cidade central. Tá bom? O crescimento urbano, ainda principalmente no século XX, acontece de uma forma também, tá? Classificada de rede urbana brasileira, baseada em estudos realizados por institutos, tá? Principalmente o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, são os principais. A nova classificação da rede urbana identificou os setores urbanos com crescimento, com densidade voltada à economia. Tá? Então, a economia é a chave do crescimento urbano no Brasil. Aqui tem uma foto ilustrativa, né, mostrando, construindo em uma área pequena, uma área residencial, provavelmente uma antiga área urbana, prédios, onde vai agregar centenas de pessoas aí, ok? Olha como é grande os prédios, milhares de pessoas na verdade. Cada prédio, isso aqui é um andar. Cada pontinho desse aqui é um andar. Cada andar tem em torno de 5 apartamentos ou até 10 apartamentos. Aí você coloca uma família em cada apartamento, calcula versus todas essas trincheirinhas aqui, né? Essas divisãozinhas aqui, é muita gente, galerinha. Ocupando um espaço pequeno dentro de uma região. Aqui tem algumas classificações, né? Que o professor já explicou, falou o que é deixa eu pegar de novo. Adicionar desenho. O professor já deixou bem claro o que metrópoles globais, né? Metrópoles são cidades com mais de uma porcentagem de milhões de habitantes. Não vou falar novamente, mais do que uma grande concentração. Se você olhar aqui, ó, tá aqui, ó, megacidades, 10 milhões, né? Metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro tem mais de 10 milhões. Tem que olhar lá, tá? Metrópoles nacionais, que são metrópoles, olha lá, olha o nível, de novo, acabei de falar. Opa, passei aqui, cadê? Aqui, opa, aqui, ó, lembre-se que 10 milhões é considerado uma mega cidade. Será que São Paulo tem mais de 10 milhões? Então, metrópoles nacionais, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Salvador são metrópoles nacionais. Grandes, né? Metrópoles regionais, dentro das regiões. Centros regionais. E centros subregionais, que são cidades
dentro de um estado que tem um número expressivo de pessoas. Aí aqui, galerinha, vamos executar os exercícios referente ao conteúdo de hoje, tá bom? Vamos falar do processo de urbanização aqui, vai ter uma descritiva do que o professor falou lá de 1960, falou do percentual, da crescência desse percentual, né, da população, essa densidade demográfica, e vocês vão estar executando, citando os principais motivos que explicam o número do crescimento, do aumento da população nas cidades. Lembrem-se do ato migratório, tá bom? Grande parte da população brasileira está concentrada em cidades com mais de 1 milhão de habitantes, que são as regiões metropolitanas do Brasil. Vai justificar. Quais são definidas as regiões metropolitanas do Brasil e por que os países definiu este conceito? Opa, lembra do conceito estipulado por quê? Ó, tá aqui, né? Por que ocorreu essa mudança aí? Tá bom? E a última, e não mais fácil, faça um gráfico do percentual da população urbana a partir dos dados obtidos no texto resumido, né? Do texto do resumo da aula, ou resumido pelo professor. Aqui, galerinha, vocês vão lá, naqueles dados, tá? Que temos aqui, ó. Nesse contexto. Opa, cadê? Vocês podem utilizar essas informações. Espera aí, deixa o professor pegar aqui. Aqui. Ó, essa concentração de 1960 a 1980 te dá um percentual em cima de anos. Ou vocês podem também, tá, estender o contexto através dos indicadores. Olha aqui, a 2010, percentual total, percentual de população. Aqui são em milhões, tá? 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. E aqui é o ano, 2010. Qual é o percentual de 2010? Vamos lá em 2010. Opa. Aqui. 2010. Subiu para 84,3. Então é 84 milhões, correto? Então vocês vão vir aqui no percentual, 84 até 2010 e vão conseguir fazer o gráfico aí de uma forma bem tranquila e fácil, tá? Aqui é uma dica. E aqui também o professor pulou, mas deixou para a última porque é mais difícil de falar. Metropolização. Lembrando que são as formas das regiões metropolitanas que estão ligadas aos grandes crescimento urbano. Então, todo crescimento urbano depende da formação das regiões, tá? Temos exemplos aqui da interação urbana, como a Cidade do México, São Paulo e Xangai lá na China. A intensificação da urbanização, né? Então vocês vão ler o contexto e vão estar definindo o que o professor já falou, o que são cidades globais, megacidades, metrópoles, crescimento urbano e também a urbanização. Certo, meus queridos? Por enquanto é só. Nesta aula estarei gravando e deixando uns vídeos aqui explicativos referente a este conteúdo. Tenho certeza que todo mundo vai fazer com muito carinho, muito afeto, muito amor. E na próxima aula estaremos falando um pouquinho da agropecuária do Brasil. Vamos entender a forma de agricultura brasileira, as características gerais, as relações de trabalho, tá bom? Como que isso acontece no contexto geral. Certo, galerinha? Por enquanto será essas atividades, o professor vai estar disponibilizando para todo mundo lá. Não se preocupe caso você não tenha acesso à apostila, o professor dá print e deixa bonitinho, redondinho para vocês estarem visualizando lá no Classroom ou aqui no YouTube mesmo. Ou posso estar mandando no particular de cada um print das páginas para a execução da aula, tá bom? Agradeço a presença de todos, um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Dúvidas? Podem me chamar, estou à disposição para vocês, meus queridos. Um abraço!